Graça e paz, irmãos. Amém. Vocês estão felizes? Sim ou não? Quem está feliz aí, dá um sorrisão de máscara. Dá um sorriso para a pessoa que está do teu lado. Abrace ele com o teu sorriso. Diga para ele assim: é muito bom estar aqui do seu lado. Isso, é muito bom estarmos reunidos como igreja de Cristo, como família de Deus. Amém. E nós estamos aqui no terceiro culto, como foi falado, e todos os momentos foram incríveis. E eu tenho certeza que esse não será diferente. Para você que nos visita, seja bem-vindo. Amém? Muito bom ter você aqui entre nós. Nós somos gratos ao Senhor pela tua vida. Amém? Se você tem caminhado conosco, tem gostado da nossa casa, nós estamos disponíveis para sentar com você, conversar com você, para que você possa ser inserido na nossa família. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Vamos lá. Existe uma palavra para nós. Amém? Que ambiente incrível. Todos os ambientes onde nós nos reunimos em torno do nome de Jesus, há uma grande possibilidade de acontecer coisas sobrenaturais. Você crê? Então às vezes estamos à beira do caminho, perdemos os movimentos, estamos prostrados. Nós clamamos: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele vem e nos toca. Talvez estamos como aquela mulher, nós rompemos com a multidão, nós chegamos às 19h30, nós conseguimos um lugar e de repente tocamos nas vestes dele, somos curados. Às vezes frequentamos tantos cultos, estamos como aquele paralítico à beira do tanque, que fazia 38 anos. Jesus cura o paralítico, ele esperava um movimento, mas Jesus chega diante dele e levanta e diz: olha, toma a tua cama, toma o teu leito e anda. Tem a tua vida transformada. Querido, a nossa sensibilidade, ela é extremamente importante para acessar o milagre. Sabe, seja sensível nesses dias. Eu recebi uma mensagem aqui, eu já estava esquecendo, mas eu vou ler para que haja edificação. Olha a mensagem que eu recebi. Não posso deixar passar em branco. O Gabriel não sabia e nem sabe de nada o que tenho passado, pois não fiz nenhum comentário com ele. E a oração que ele fez foi exatamente o que eu tenho sentido nesses últimos dias. Quando ele começou a oração por cura, comecei a chorar e senti um calor, e foi nesse momento que ele pediu para colocar a mão no peito. Senti uma presença muito forte. Obrigado, meus pastores e igreja, por proporcionar encontros como esse. Amém? Então alguém está em casa, ouvindo os comandos, sendo sensível ao que Deus está fazendo. E quando nós estamos sensíveis a um ambiente onde há uma carga de glória, uma carga de presença, há uma grande probabilidade de sermos afetados. Então ele disse: eu poderia ter feito muito mais, mas eu não encontrei fé. A minha oração é que ele venha encontrar fé em nós. Erga tuas mãos e diga: Senhor, encontre fé em mim. Que ele venha encontrar fé em nós, irmãos. Amém? Feche os teus olhos e peça para que ele libere uma medida de fé, para que você possa conectar a tua vida à dele e acessar o sobrenatural. Você pode sair daqui com a tua vida transformada. Você pode sair daqui totalmente reposicionado. Pastor, mas são 38 anos, o homem foi curado. Mas são 12 anos, a mulher foi curada. Porque basta uma palavra dele, basta um toque do meu Senhor, para que as coisas aconteçam.
Que ele encontre fé aqui. Uau! Aleluia! Aleluia! 2 Coríntios capítulo 11. Abra a tua Bíblia. Coríntios capítulo 11, verso 4. Ou melhor, eu vou ler a partir do 2. E olha o que está dizendo a palavra: pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a Ele como virgem pura. Entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Repita comigo: sincera e pura devoção a Cristo. Porquanto, se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro espírito que não o espírito que creio, ou ainda um evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais. Contudo, não me julgo em nada inferior a esses eminentes apóstolos, pois ainda que não use de eloquente oratória, no entanto não me falta conhecimento. Em verdade, não vos temos demonstrado isso em todo tipo de situação. Enfim, Paulo ele está falando à igreja de Corinto, e Paulo está falando sobre um outro evangelho. Repita comigo: um outro evangelho. Ele está falando que tem ciúmes, e ele fala da preocupação dele por zelo. Jesus, quando fala de zelo, Jesus ele diz: o zelo pela minha casa me consome. O Senhor ele está procurando homens e mulheres que vão restaurar o zelo. O que o William ele testemunhou aqui nada mais é do que o zelo que nos causa tremor. Quando nós nos lançamos na proposta eterna do Senhor, quando nós nos envolvemos com a sua obra e somos inteiros, porque nós podemos ser metades, mas nós optamos ser inteiros, se doar por inteiro, automaticamente esse zelo vai nos consumir. E Paulo ele está falando sobre um ciúme por zelo. Ele fala sobre a finalidade da igreja, ele fala sobre um único esposo que é Cristo, ele fala a fim de vos apresentar a Ele como virgem pura. Ele está falando de casamento, e ele está falando do encontro da igreja com o Cristo. Então o zelo de Paulo envolve o aperfeiçoamento da igreja e a purificação da igreja para ser apresentada a Cristo. O zelo de Paulo aponta para o cuidado de não transgredir o evangelho puro e simples. O zelo de Paulo visa não desencaminhar a igreja. Ele vai falar: entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente, repita comigo, mente.
Repita comigo, mente. Seja de alguma forma seduzida. Aí ele fala sobre sedução. Querido, se existe um espírito atuante nesses dias, é o espírito da sedução. E isso envolve imoralidade, envolve ganância, porque tem a ver com sexualidade, tem a ver com dinheiro. Então, Paulo está falando sobre uma mente que é seduzida. E o conselho dele é em prol de uma vigilância para que a mente não seja seduzida. O zelo de Paulo visa confrontar essa sedução que afeta a mente, para que a mente dessa igreja pudesse ficar conectada a uma sincera e pura devoção a Cristo. Então, o que está envolvendo aqui? Está envolvendo a pura e sincera devoção a Cristo. Então, o zelo de Paulo pela igreja visa não corromper a movimentação da igreja, para que a pura e sincera devoção permaneça. Repita comigo: uma pura e sincera devoção precisa permanecer. Devoção a Cristo, uma devoção cristocêntrica, onde Cristo ele está no centro. Então Paulo, com muito zelo, ele vai falar sobre alguém que está pregando algo diferente. Ele está falando de tirar a originalidade, contaminar aquilo que é original. Se você perceber aos Gálatas, ele vai falar: ó insensatos Gálatas, vocês deixaram tão depressa o Evangelho. Vocês não podem retornar à circuncisão. Vocês estão sendo persuadidos, abandonando aquilo que vocês receberam. Querido, a proposta, em meio a uma pandemia, em meio a um tempo onde tudo contribui para um isolamento, para um afastamento, tudo contribui para que o amor possa se esfriar, tudo contribui. Nós precisamos nos esforçar para manter esse evangelho puro e simples. Puro e simples. E envolve o fim, porque Paulo está falando sobre apresentar a virgem pura diante do noivo, Cristo. Efésios vai falar que por intermédio da palavra Ele nos lava para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Sejam santos e irrepreensíveis, corpo, alma e espírito, até o retorno, até o fim. Quando William fala de permanência, ele fala de um lugar que nós não podemos abrir mão, porque somente nesse lugar nós permaneceremos firmes. Agora a pergunta é: estamos conectados onde? Porque quando Jesus fala em João capítulo 15, Ele traz possibilidade de videiras falsas. Ele diz: eu sou a videira verdadeira.
Quando ele fala eu sou a videira verdadeira, é porque pode existir uma falsa produção de alegria. Pode existir um tronco que está denegrindo aquilo que é verdadeiro, ou está produzindo algo parecido, mas aquilo que é parecido não é original. Quando nós olhamos a pirataria, a pessoa fala assim, é primeira linha, mas não é original. Pode ser primeira linha, pode ser linha que for, né? Porque existe algo original, e qualquer coisa que sai da originalidade é falso. E Jesus diz que Ele é a videira verdadeira. Ele diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir tudo e será feito. Paulo, ele está aconselhando a igreja de Corinto a permanecer nesse evangelho, a não se dobrar, ou não deixar as suas mentes serem seduzidas. Queridos, entenda bem, a exposição da nossa mente pode fazer com que ela seja roubada. A exposição do nosso coração pode trazer prejuízo a nós. Então nós não podemos reclamar de algo que está exposto. Entenda? Dá para entender? Sim ou não? Então, se eu deixei algo de valor no quintal da casa e não tem muros, e foi roubado, eu não posso reclamar. Por quê? Porque eu expus algo de valor. A tua mente não pode ser exposta, e nem o teu coração nesses dias. Porque quando nós expomos as nossas mentes e os nossos corações, nós podemos ser seduzidos. Uau! E a igreja que o Senhor está esperando é uma igreja de discípulos. E discípulos de quem? Discípulos dele. Discípulos do Cristo. Agora, que Cristo que cremos? Porque se eu pego o Cristo e modelo segundo o meu pensamento, não é o Cristo, é o meu Cristo. Se eu modelo Cristo segundo aquilo que eu penso, se eu pego Cristo e adapto Ele às minhas vontades, eu posso estar sendo devoto do meu Cristo e não do Cristo verdadeiro. Porque quando eu ajusto o evangelho ao que eu penso, eu posso estar carregando o meu evangelho, mas não o evangelho de Cristo. Porque o evangelho não se molda a nós, somos nós que temos que nos moldar ao evangelho. Não é Cristo que se molda a nós, somos nós que temos que nos moldar. E a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas seriam levadas, seduzidas por doutrinas que agradam a si. Já viu as pessoas dizem assim: tem igreja para todo mundo, tem todo tipo de igreja. Querido, pode ter igreja preta, branca, pode ter igreja grande, pequena, pode ter igreja que toca worship e outra que toca corim de fogo, mas uma coisa precisa nos unir e nos alinhar: o evangelho de Cristo. Eu preciso sentar na cadeira e ser confrontado pela mensagem do evangelho. A palavra que faz massagem, ela pode estar me conduzindo para a perdição. O evangelho, ele nos confronta para nos posicionar. A Bíblia diz que o filho que é
Hebreus diz que quando o pai corrige o filho, não é visando punir. Quem ensinou que o pai pune é a igreja do passado, que nós honramos, mas colocava medo nos filhos. Deus não veio para colocar medo em nós, Deus veio gerar temor em nós. E Deus nunca pune um filho, Deus corrige o filho que ama. Deus nunca nos pune, cara. Deus, Ele nos corrige. Para quê? Para que Ele nos corrige? Para fazer eu e você participativo da sua santidade. Cada vez que nos expomos ao Evangelho, nós estamos mais participativos da santidade de Deus. Nós estamos mais separados, nós vamos nos tornando diferentes. A nossa linguagem muda, o nosso andar muda, o nosso comportamento muda, a nossa mente muda. O Evangelho nos molda, e aquele que era um perdido agora é um achado. O Evangelho nos encontra e nós não somos mais o mesmo. Então essa salvação que não muda a nossa vida precisa ser revista. Esse Evangelho que não nos desenvolve precisa ser revisto. O Evangelho nos desenvolve. O Evangelho nos faz melhores. O Evangelho nos faz melhores. O Evangelho resgata a imagem do Cristo em nós. Ei, você está se parecendo com Cristo. O Evangelho sepulta um homem de natureza caída e faz viver uma nova natureza, um novo homem. O Evangelho te transporta do lugar que é da culpa, do medo e da vergonha, e te coloca num lugar que é paz, alegria no Espírito e justiça. O Evangelho te tira do lugar de escuridão e te põe no lugar de luz. O Evangelho nos muda e nós não conseguimos mais viver como antes. Nós tentamos nos desviar. Essa palavra desviado, ela cabe para quem não é salvo, porque quem é salvo não se desvia. Porque quem é salvo, ainda que anda no vale da sombra da morte, o Espírito está no ouvido dizendo: o teu lugar não é aí. O salvo, ele é incomodado até voltar. Uau! O desviado, entre aspas, ele está na mesa do bar, mas quando ele ouve falar do Evangelho, aquilo salta dentro dele. Ele olha para o copo e fala: isso não é para mim, cara. Quem teve um encontro verdadeiro com o Evangelho não se desvia. Quem teve um encontro verdadeiro com o Evangelho foi marcado para sempre. Não foi circuncidado no prepúcio, foi circuncidado no coração. Nós cantamos aqui: fere o meu coração. Porque nós devemos, queridos, onde eu quero chegar, nós não podemos ser uma estatística de milhões de brasileiros cristãos. Nós precisamos ser milhões de brasileiros nascidos de novo. Nós não temos que ser milhões de brasileiros de evangélico, nós temos que ser milhões de brasileiros que amam Jesus e são amados por Ele, marcados no coração, feridos no coração, portadores de um Evangelho que transforma. Jesus, em João capítulo 17, ele diz assim: como tu me enviou, Senhor, eu vos envio.
Nós somos enviados por Ele, a partir de um encontro, a partir de uma experiência profunda com Ele. Nós agora somos enviados, nós somos luz, nós somos sal. Nós nascemos agora para iluminar, nós nascemos agora para dar sentido à vida de alguém. Não é para encher as pessoas de perguntas, mas é para encher as pessoas de respostas, porque você tem a resposta. E sabe qual é a resposta? Não é o que Deus fez por você. A resposta é o que... Não, a resposta não é o que você faz para Deus. A resposta é o que Deus fez para você. O Evangelho é uma boa notícia. Repita comigo, o Evangelho é uma boa notícia. Repita comigo novamente, o Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia sobre o que Ele fez por nós, e não um bom conselho do que a gente precisa fazer. Sabe por que a igreja está cansada? Porque é tanto ponto 1, para você ter o casamento transformado, vista com uma roupa bonita. Tópico 2, manda mensagem com coração no WhatsApp, irmãos. O Evangelho transforma casamento. O Evangelho, ele não remenda casamento. Chega de palestra, chega de ponto 1, ponto 2, e voltemos à boa notícia acerca do que Ele fez. Entende? Pessoas oram, e quando estão cansados, oram de novo e nada acontece. Sabe por que nada acontece? Porque você está produzindo para Ele, sem estar nele. Porque não é sobre o que a gente faz, é sobre aquilo que a gente é. Não é sobre o que Cristo faz por nós, é sobre o que Ele é. E o que Ele faz por nós, o que nós retribuímos para Ele, é consequência do que somos nele, do que Ele é para nós. O que mais tem paralisado a igreja é o sentimento de culpa, por um passado. Tem pessoas que estão tão presas na culpa, que eles dizem: eu não consigo ser quem um dia eu fui. Um sentimento de dívida, entende? Como se devesse por passado, cara. Ah, mas eu fui de uma igreja, como se devesse. Ah, mas eu fiz no passado, querido. Paulo, ele disse assim: não que eu acho que alcancei algo, mas deixando as coisas que para trás ficam. Uau! Eu prossigo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O escrito de dívida foi rasgado. Ele despojou principados e potestades. E a canção que cantamos aqui não é mentira, é verdade. Ele é maravilhoso. Ele é conselheiro. Como é que é a canção? A morte venceis, o véu tu rompes, a tumba vazia, agora está. Cante essa boa nova. Os céus proclamam a tua glória. Os céus anunciam. Aleluia. Eu sinto um peso aqui, irmãos, um peso da presença. O Senhor disse: olha, chega de retalho novo em pano velho, chega de vinho novo. Não se pode cair avivamento sobre uma estrutura velha.
avivamento, existe um vinho para cair. Ele está nos levando para um lugar onde nós vamos nos mover segundo o derramamento que Ele vai trazer, porque Deus não desperdiça. Tem fome aí? Tem sede? Tem vaso? Enquanto tiver vaso, vai ter azeite. Pastor, por que Deus faz mais? Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos dedicados. Pastor, por que Deus faz com a pessoa tal? Porque Ele é disponível. Porque quando o Senhor liberou uma palavra de autoridade, disse: olha, você vai deixar de ser pescador de peixe e você vai ser de homem. Imediatamente Ele largou as redes. Quantos estão dispostos aqui a largar as redes? O Evangelho é uma boa notícia. Coloca para dentro Jesus. Você vai ser o que tu se alimenta. A tua saúde depende do que tu se alimenta, né? A nutricionista está aqui. Coloca Jesus para dentro, porque a igreja dos últimos dias são filhos e filhas que profetizam. E Apocalipse diz que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Só vai ter condição de profetizar quem tiver Jesus dentro. Uau. Preciso consumir Jesus, até que já não viva mais eu, mas Cristo possa viver em mim. Paulo disse: olha, já não vivo mais eu, mas Cristo. Olha para mim. Já viu aqueles irmãos medrosos que dizem assim: não olha para mim não, o homem é falho. Querido, olha para mim. Assuma a responsabilidade, anda comigo. Tu vai conhecer a minha humanidade, tu vai ver o quanto eu sou falho. Mas o Cristo que eu carrego me aperfeiçoa nas minhas fraquezas. O meu Cristo também não omitiu, ele não escondeu as suas fraquezas. Jesus não escondeu as suas fraquezas. As nossas fraquezas nos faz fortes. Ele faz forte o cansado. Ele renova a força daquele que não tem nenhum vigor. Paulo disse: olha, quando eu penso que eu estou fraco, que eu estou momentâneo, eu sou forte, eterno. O evangelho puro e simples, ele é propagado e difundido por pessoas simples, pessoas que querem. Aqui na Luzeiros, Deus sacudiu essa igreja, cara. Deus fez assim, ó. Irmãos, e como nós atravessamos a pandemia, vendo o milagre dia após dia, vendo o pão e o peixe ser multiplicado pelas mãos dos meninos. Sabe, os mais velhos precisando ficar em casa, os mais com comorbidades precisando ficar em casa, outros irmãos acometidos pelo medo, talvez pelo cuidado, enfim, não vou rotular. E quem começou a multiplicar o pão? Jesus, através da mão dos meninos. Quem pode? Pastor, como tu está trabalhando depois da pandemia com disponibilidade? Quem tem aqui algo que possa compartilhar? Aí um menino disse: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Aí o outro: eu também tenho. Então vamos colocar isso na mão do Senhor. Aí as lives começaram a chegar nas casas. Aí o aluguel foi pago e não deixamos de pagar aluguel um mês. As contas da igreja foram sendo pagas. Meninos e meninas colocando pão, colocando peixe na mão de Jesus. Aqueles que estavam em casa: pastor, vem buscar o dízimo e a oferta. Pastor,
vou levar aí, vou fazer as transferências, irmãos. Deus proveu o natural e o sobrenatural, questão estrutural e espiritual. Está sendo um tempo que nós estamos recebendo pessoas estão se convertendo, pessoas estão se decidindo. Hoje no culto das 5, uma moça me procurou no Instagram, era 4 horas, às 5 ela estava aqui e voltou para Jesus. Jesus está fazendo. Jesus faz através daqueles que querem dar uma resposta, que querem viver o que Ele está propondo. Quem quer viver o que Jesus está propondo? Uau! Vamos terminar. Quem quer viver o que Jesus está propondo? E o que Ele está propondo é, primeiro, eu quero que você saia daqui entendendo isso. Nunca mais você vai esquecer. O Evangelho não é um bom conselho. O Evangelho é uma boa notícia. Não é um bom conselho sobre o que eu preciso fazer, mas é uma boa notícia sobre o que Ele já fez. Tu não precisa fazer nada para ser filho. Você é filho e acabou. Sabe aquele sentimento de inutilidade? Às vezes eu estou sentado no banco, ainda não estou ministrando, Cara, sabe aquele sentimento que somos inúteis? Cara, filho é sempre filho, parado ou se movendo, trabalhando ou não, porque filho não é servo para receber salário no final do mês. Quem trabalha para receber salário no final do mês é servo, é empregado. Filho é filho. Filho desfruta da presença do Pai. Uau! Ele está reunindo os filhos à mesa. Ele está congregando os filhos. Ei! No final dos dias, nos últimos dias, o povo não vai ter fome de pão que perece, o povo vai ter fome da palavra. Nos últimos dias, haverão homens presunçosos, amantes de si mesmos, mas nós estaremos no derramamento do Espírito que acontecerá nos últimos dias, onde os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e os filhos e filhas profetizando. Pode os ossos voltarem a viver, Ezequiel? O Senhor está fazendo uma pergunta. Ezequiel, esse cenário pode mudar? Então profetiza. Pastor, meu casamento, meus filhos, minha vida ministerial, a pandemia, vida financeira, esse cenário pode mudar? Pode, você que tem que falar. Porque tudo é possível ao que crê. O cenário pode mudar? Abra a tua boca e profetiza. Então veio o Espírito e soprou, e aquilo que era um monte de ossos se tornou um grande exército. O convite de Deus é que você veja como Ele vê. Deus não está vendo a realidade agora, Deus está vendo o fim. E o fim de um drogado é ele liberto, é ele pregando a palavra. O fim de um adúltero é ele encontrando o Senhor e não pecando mais, e ele pregando a palavra. Você consegue entender isso? Não veja os cenários como homens naturais, sejam espirituais. Veja como Deus vê. Então somente tenha responsabilidade com uma coisa: o Evangelho. Não seja persuadido na mente. Não deixe a sedução chegar. Não vislumbre a exposição dos últimos dias, mídias sociais, informação, YouTube, vídeo, tanta coisa. Não vislumbre. O Evangelho continua sendo o Evangelho. O Evangelho continua sendo o Evangelho. Amém? Levanta aí a Bíblia. Levanta aí, Nanda, tua Bíblia é bem alta. O Evangelho continua sendo o Evangelho.
Amém? O evangelho continua sendo relacional entre pessoas. Uma chamada de vídeo não substitui o sentar à mesa e tomar um café juntos. Deus, Ele está nos chamando para carregar esse evangelho. Não seja seduzido. Pelo amor de Deus, rompa com aquilo que te conecta ao erro. Se deixe ser corrigido e ser introduzido na santidade de Deus. Seja santo porque Ele é santo. Seguir a paz e a santificação, sem a qual não veremos o Senhor. Fica de pé. Quantos sentem a presença do Senhor aqui? Nós não vamos ser persuadidos pelas ideologias. A nossa mente, ela está cativa ao trono de glória. O mundo não nos molda. Pelo contrário, nós que somos a luz e o sal, somos nós que discipulamos o mundo, somos nós que refletimos a glória de Deus.